Olá pessoal, professor Márcio trazendo mais uma questão de matemática para vocês exercitarem. A questão é a seguinte: calcular o valor dessa expressão aqui, onde aparecem frações, aparece uma multiplicação, né? E potências com expoente negativo e fracionário. Então vamos à resolução da questão. Eu transcrevi a questão aqui embaixo para facilitar os nossos cálculos e o entendimento. E aí começo lembrando que nossa expressão tem colchetes, logo nós temos que priorizar parênteses nesse exato momento, depois os colchetes. A ordem prioritária é esta. Então, não repare se saiu um pouquinho torto aqui no momento que eu for escrever, porque confesso não ser tão habilidoso em escrever em papel sem pauta. Eu repito aqui o colchete, né? O primeiro parênteses, eu vou dar prioridade às potenciações, né? Então vai ser repetido aqui, vezes. Pessoal, eu tenho uma potência com expoente negativo. O que eu faço? Eu inverto a base. Então aqui é 1/4, vai ficar o quê? 4 sobre 1, que é 4 mesmo. E troco o sinal do expoente. Mais. Do mesmo modo, eu posso agir na questão 1/125 avos. Posso escrever 125 avos, 125 no caso, né? Avos seria no denominador. Elevado à potência com expoente fracionário, porém positivo. Troquei o sinal do expoente. E aí, vou fechar os colchetes aqui e vou deixar essa potência aqui do mesmo jeito que está, porque nós não estamos resolvendo os colchetes. Vamos partir para a próxima etapa, que é um meio vezes 4 ao quadrado dá 16, não é isso, pessoal? É 4 vezes 4, mais... Aqui eu tenho uma potência com expoente fracionário. Nós vamos usar aquela propriedade que nós já vimos em vídeos anteriores. Se você não viu, pode buscar aí no nosso canal, que nós temos vários vídeos e que tratamos de potência com expoente fracionário. O que está no denominador da fração aqui do expoente representa o índice do radical. Então, vai ficar assim, a raiz o quê? Quadrada? Não, raiz cúbica, porque o índice aqui é 3, ó. O denominador indica qual é o índice. Raiz cúbica de 125 mas e o 1, professor? 125 elevado a 1 é 125. Não muda nada, não precisa nem colocá-lo. E aí colocamos o menos 1/2. Vamos melhorar ainda mais a questão. Nós temos 1/2 que multiplica 16, multiplicar por meio é dividir por 2. Então, é o mesmo que pegar 16, dividir por 2, dá 8. Mais a raiz cúbica de 125, professor, complicou agora. Como é que eu faço para achar isso? Pego o 125
e decompõe em fatores primos. Lembrando que o menor número primo é o 2. Só que esse número não é um número divisível por 2. Professor, como é que você sabe que ele não é divisível por 2? Porque ele não é par. Vamos pensar no próximo número, que é número primo, o número 3. Vamos ver se esse número é divisível por 3? Vamos somar. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 é divisível por 3? Não. Então, 125 também não é. Qual é o próximo número primo para eu fazer essa decomposição, fazer essa divisão, para fazer essa tentativa? Nós começamos com 2, 3, o próximo é o 5. Esse número termina em 5, logo ele é divisível por 5. Vai dar 25, ainda é por 5, vai dar 5, por 5 dá 1. E aí nós temos 125, é a mesma coisa que 5 ao cubo. Pessoal, a raiz cúbica de 125 é igual a raiz cúbica de 5 ao cubo. Estão notando aqui uma coisa interessante? O índice é igual ao expoente da base aqui, ó, do radicando. Então, nesse caso, eu posso simplificar. Vai ficar como resposta o próprio 5. Então, aqui, ó, raiz cúbica de 125 é 5. Vou pegar os colchetes, elevar a menos 1 meio. Vamos efetuar a adição ali do 8 mais 5, que vai dar, note que eu não eliminei os colchetes ainda, elevado a menos 1 meio. Agora nós vamos aplicar novamente aquela regrinha que nós vimos anteriormente. Quando o expoente for negativo, eu tenho que inverter a base e trocar o sinal do expoente. E aí nós temos, qual é o denominador dessa fração aqui? Porque um número inteiro, por si só, é um número racional. Qualquer número inteiro é um número racional, que ele pode ser escrito na forma de fração. Quando eu escrevo 13, é a mesma coisa que escrever 13 dividido por 1. Então, vou inverter a base. 1/13. E vou trocar o sinal do expoente. 1 meio. Veja que era negativo, passou a ser positivo. Ok. Vamos calcular isso aí. Fazendo o mesmo raciocínio da raiz cúbica de 125, aqui neste caso é a raiz quadrada, né? O denominador do meu expoente aqui é 2, então nós vamos achar a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Vou fazer isso detalhadamente. Isso aqui, esse número aqui, na potência de expoente fracionário, é o mesmo que a raiz quadrada de 1/13. Vou desmembrar isso, fazendo bem devagar. Raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de 13. Ok. Qual a raiz quadrada de 1? 1 mesmo, professor. E qual é a raiz quadrada de 13? Não dá para calcular uma raiz quadrada exata do número 13. Logo, ele é um número irracional. Número irracional é aquelas raízes não exatas. Como é que eu melhoro essa resposta aqui, que tem que ser melhorada numa resposta de um concurso público? Eu tenho que racionalizar o denominador. E como é que é racionalizar esse denominador? Como o índice aqui, ó, eu escrevi aqui raiz, não tem nenhum número aqui, então o índice é 2. Quando não escrevo nenhum número aqui, o índice é 2. Então eu leio raiz quadrada. Como é a raiz quadrada, basta eu multiplicar pela própria raiz quadrada de 13, numerador e o denominador. Então, estou multiplicando aqui, ó, a raiz de 13
raiz de 13. E aí vou passar aqui para baixo para não ficar embolado. 1 vezes raiz de 13, raiz de 13, dividido, raiz de 13 vezes raiz de 13 dá raiz de 13 ao quadrado. Opa, raiz de 13 no numerador, repito. Como aqui o expoente é 2, ó, a raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado, eu cancelo o 2 com radical aqui, ó, com sinal de radical. Fiquei com 13 no denominador, que é a minha resposta final. Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Estou sempre colocando vídeos novos aqui e diariamente. Aperte o sininho de todas as notificações para você receber todos os vídeos que eu postar na plataforma aqui. Compartilhe com seus amigos. Aqui é um canal voltado exatamente para reforçar os estudos na matemática para você prestar concursos ou até mesmo um reforço escolar. Espero que vocês tenham podido aproveitar a aula e entendido. E se isso aconteceu, novamente repito, não deixe de deixar um like para valorizar o nosso trabalho, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal caso vocês não são inscritos e até a próxima aula, turma.